Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Meu nome é Diógenes e eu sou do blog diariofxonline.blogspot.com. Hoje eu decidi trazer para vocês um vídeo sobre Fibonacci, certo? Algumas pessoas têm me perguntado a respeito de Fibonacci, então decidi fazer esse vídeo, que eu acho que é a melhor maneira de se responder esse vídeo aí, responder as perguntas das pessoas, certo? Bom, eu não vou entrar em detalhes a respeito da sequência de Fibonacci, a respeito de quem era Fibonacci, até porque esse vídeo ia ficar muito longo e é uma informação aí um pouco desnecessária para a gente saber. Lógico, se a gente puder saber é bom, né? Mas eu quero ir direto ao ponto, certo? Bom, Fibonacci foi um matemático que nasceu em 1170 e é considerado um dos mais célebres matemáticos da Idade Média. Ele é italiano e ele descobriu uma proporção, ele descobriu uma sequência numérica e uma proporção que entre todos os números dessa sequência, dessa série de números, que ficou nomeada como a sequência de Fibonacci. Basicamente, o que ele fez foi, ele pegou o número 1, a esse número 1 ele somou novamente o número 1. O resultado desse número 1, 1 mais 1, do número atual, mais o número anterior, foi 2. Então ele somou o número atual, que no caso agora era 2, mais o número anterior. O resultado foi 3. Ele pegou e somou o número atual mais o número anterior. O resultado foi 5. Então ele somou o número atual mais o número anterior. O resultado foi 8. Ele somou novamente o número atual mais o número anterior. O resultado foi 13. E assim sucessivamente de maneira infinita. Lógico que ele não fez isso infinitamente, né? Mas ele fez toda uma sequência aqui de muitos números. E então ele começou a brincar com esses números dessa sequência, certo? Ele começou a dividir esse número por esse, dividir esse por esse, ele dividia esse aqui por esse, dividia esse por esse, certo? 3 pelo 13, 13 pelo 3, e fez enfim. E o que ele descobriu foi uma coisa fantástica, que a razão, o resultado entre esses números era sempre igual, certo? Ou seja, se eu dividir 13 por 8, deixa eu pegar a calculadora aqui. Vamos lá. 13 dividido por 8. O resultado é 1.625. Vamos dividir 8 por 5. 8 dividido por 5, 1.6. Vamos dividir 5 por 3, 1.666. 3 dividido por 2, 1,5. Vamos ver, o próximo número da sequência seria 13 mais 8, 21. Muito bem, 21 dividido por 13, 1.655. O próximo número seria 21 mais 13, 34. 34 dividido por 21, 1.6190. O próximo número seria 34 mais o 21, 55. 55 dividido por 34, 1.6176, etc. Bom, e se nós fizermos o contrário, dividir 34 por 55, 0.618 e uma dízima periódica infinita, ok? Se nós dividirmos 21 pelo 34, 0.6176 e etc, O próximo número seria, deixa eu calcular aqui, 34 mais 55, 89. 89 dividido por 55,
0.6188818181. Ok? 55 dividido por 89. 0.6179, etc. Bom, Fibonacci então criou essa sequência que eu já falei para vocês: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34 e assim infinitamente. Se você for somando os dois últimos números, ou seja, o número seguinte vai ser o resultado da soma dos dois últimos números, certo? Aqui 34 mais 21 vai dar 55 e etc. A divisão entre o 34 e o 21 é basicamente, o resultado é basicamente o mesmo se você dividir o 21 pelo 13. Se você dividir o 13 pelo 8, vai ser basicamente o resultado do que é a divisão entre o 21 e o 13, certo? Bom, e ele descobriu que dessas divisões sempre se originava basicamente no mesmo número, se ele fizesse as mesmas divisões. E esse número sempre se aproximava, quanto maior o número que ele fizesse, lá 5.000 e alguma coisa, certo? Quanto maior o número que ele fizesse, ele descobriu que tudo chegaria a um resultado mais próximo possível de 0,618. Ok? 0,618. Então ele chamou esse número aqui, ficou conhecido como o número dourado. Bom, basicamente por quê? Porque ele começou a procurar, ele viu que esse número ele achou esse número muito bonito, certo? Ele começou a procurar e ele encontrou esse número, essa proporção 0,618, ele encontrou em muitas coisas na natureza. E ele ficou até um pouco meio paranoia. Ele pegava os insetos e começava a medir o tamanho das asas pelo tamanho das pernas e etc. E ele descobriu essa proporção no corpo dos insetos. Ele descobriu essa proporção no corpo humano, certo? Enfim, não quero entrar muito em detalhe aqui, senão vai ficar muito longo esse vídeo. Mas e ele descobriu que esse número está presente na natureza, em toda a criação, ok? No homem, no corpo do ser humano, isso aqui está presente, e etc e tal. Bom, e ele relacionou isso aqui. Bom, esse foi o estudo principal de Fibonacci, certo? Ele descobriu aqui 61.8. Dessas divisões, os principais números encontrados por ele foram 0.236. Das divisões entre diferentes números, 0.382, 0.50 e 0.618. Tiveram vários outros números também. Outro que é bastante usado é 0.764. Ok? Esses são os 5 principais números dos resultados da sequência de Fibonacci que interessa pra gente como negociador de Forex, como que a gente vai ganhar dinheiro com esses números aí. Bom, em 1920, não lembro exatamente agora, no começo do século, um carinha bastante inteligente e muito interessado, ele descobriu a sequência de Fibonacci e ele ficou fascinado com isso, certo? Ficou fascinado com a sequência de Fibonacci, estudou tanto que ele pôde a respeito de Fibonacci e ele começou a observar no mundo que realmente Fibonacci tinha razão, que a proporção, o número dourado, que era o 61, 0,618, ele viu que esse número realmente estava presente na natureza. Então ele foi um pouco mais além com o estudo que Fibonacci já tinha começado, e ele começou a observar isso no comportamento humano. E ele conseguiu definir que o comportamento humano ele é baseado em ciclos, e que esses ciclos estão relacionados com
os números da sequência